Olá, meninos! Bom estar aqui de novo, com vocês, morrendo de saudade, mas vamos lá. Muito bem, hoje nós vamos estudar sobre as rebeliões na América Portuguesa. Vocês estão lembrados que nas últimas aulas nós estudamos sobre a Revolução Francesa e Era Napoleônica, Elas todas foram embasadas com a ideia iluministas. As rebeliões na América Portuguesa, importante a gente entender o que eu estou falando. América Portuguesa e não Brasil. Por quê? Brasil não existia como país, era uma colônia de Portugal. Por isso que nós usamos América Portuguesa, tá? Embasado em cima das ideias iluministas, tá? Nós vamos ter várias revoltas nesse momento dentro do Brasil contra a metrópole. Muito bem, vai haver aquelas revoltas nativistas. O que são revoltas nativistas? São revoltas que eram contra a metrópole, no caso Portugal, mas eles não queriam a separação de Brasil e Portugal. Eles, na realidade, eles não pretendiam esse rompimento, tá? Algumas dessas revoltas: revolta de Becker, Guerra dos Emboaba, Guerra dos Mascate, revolta do Filipe dos Santos. Essas são revoltas que são chamadas nativistas por causa também era algo que eles queriam para aquele momento ali, tá? Muito bem. Só que a partir do século 17 e 18 nós vamos ter, embasado nas ideias iluministas, duas conjurações. Por que eu estou usando conjuração e não estou usando revolta? Conjuração quer dizer que você está associando pessoas contra o rei, tá? Porque a conjuração mineira é uma associação de pessoas que estão agindo contra o governo, no caso era o rei, da metrópole de Portugal. Tanto a conjuração mineira quanto a conjuração baiana. Elas são as mais importantes, porque elas são de ideias separatistas. Elas querem a separação da metrópole, a colônia da metrópole, tá bom? Muito bem. Baseadas na ideia iluministas, a conjuração mineira ela vai ter um caráter mais elitista. Por quê? São pessoas de um poder socioeconômico melhor entre eles ali, tá? A pessoa que tinha menos poder socioeconômico entre eles era o Tiradentes, que é o Joaquim José da Silva Xavier. Ele era, realmente o nome dele vem Tiradentes, porque ele realmente era um dentista que arrancava os dentes das pessoas na rua. E era barbeiro também. Então ele era uma pessoa do povo. Já juntou com os outros que eram formado a camada mais alta da sociedade ali naquele momento. E o que está acontecendo em Minas? Minas Gerais, que é a conjuração mineira, ela descobriu o ouro. O ouro era muito importante para a metrópole cobrava o quinto do ouro. Só que chegou um ponto que o ouro começou a ficar escasso e as pessoas e a metrópole continuava cobrando um quinto, sobre aquela região. E eles não tinham mais como pagar. Então, eles foram avisados que ia haver uma derrama. O que seria uma derrama? Vamos cobrar de uma vez só todos os impostos que estavam devendo. Então, eles se associaram, tá? Se juntaram, fizeram um plano para poder colocar em prática esse plano no dia da derrama. Só que, se o velho dos reis, que era um elitista, que devia muito dinheiro para a metrópole, o que ele fez? Ele foi lá e contou para, no caso, um governante mais próximo dele, o que iria acontecer no dia da derrama. As pessoas foram presas, aquelas pessoas foram denunciadas por traição, ele traiu seus amigos ali dentro, elas foram presas, tá? A maioria foram presas e mandadas para a África, vamos dizer assim, foram exiladas para a África. Já o único que ficou para morrer, realmente morreu, foi o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi enforcado,
convocaram todos os seus membros e foram colocados em todos os lugares de passagem do Rio a Minas Gerais. Por que foi feito isso? Para mostrar quem era conjurado contra, quem fazia uma conjuração contra a coroa, o que acontecia com ele. Tá? Era uma forma de dar o exemplo, né? Muito bem, a conjuração baiana, ela teve um caráter mais popular, foi mais a população. O que estava acontecendo no Brasil naquele momento? A Bahia, no caso Salvador, era metrópole, metrópole não, era a capital do Brasil, tá? E quando desviar a capital da Bahia para o Rio de Janeiro, o que vai acontecer? Por que eles fizeram isso? Porque o Rio de Janeiro estava mais próximo de Minas, onde estava vindo os carregamentos de ouro. Então era uma forma da coroa portuguesa ficar mais próximo daquele poder do ouro. Tá? Então eles fizeram, quando eles fazem essa mudança da capital para o Rio de Janeiro, o que acontece lá com a Bahia? A Bahia sofre muito, porque vai deixar de vários dinheiro ali para eles, deixou de ser capital, vai deixar de ter, as coisas começaram a ficar muito caras para eles comprarem, não tinha mais dinheiro, não tinha circulação de dinheiro entre as pessoas, então a camada mais pobre começou a não ter como sobreviver dentro da Bahia. Então eles se revoltam e fazem um plano, tá? Esse plano, para a maior parte deles, eram pessoas pobres, eram escravos, ex-escravos, tá? E além disso, artesãos da época da sociedade, ali que viviam no centro, eles fizeram uma repressão, eles fizeram um plano de colocar em ordem para poderem fazer a separação com a metrópole. Era uma coisa que eles queriam, a separação com a metrópole. Uma diferença importante, não vamos esquecer de ver, é que a conjuração mineira era de forma elitista, ela queria a separação, mas não a separação do Brasil, mas sim a separação de Minas Gerais da metrópole, tá? E não queriam acabar com a escravidão. Já a conjuração baiana era um dos itens que eles queriam, era acabar com a escravidão no Brasil e a separação automática do Brasil em relação à metrópole, tá? Houve uma repressão violenta, muito violenta, porque praticamente todos os envolvidos, como eu falei, de caráter popular, eles não eram elitistas, praticamente todos os envolvidos foram mortos, esquartejados e colocados em vários lugares para mostrar o que acontecia com quem era contra a metrópole. Houve um levante negro, né, porque os negros não gostavam dessa ideia, mas a repressão foi tão grande que eles tiveram que se recuar. Então é importante nós estamos vendo isso aqui, porque depois nós vamos ver a independência do Brasil. Isso aqui é o início que você está vendo de independência, tá bom? A próxima aula a gente conversa mais. Um beijo, tchau!